Olá, amiguinhos. Continuamos aqui então com a nossa maratona já de vídeos sobre sucessão florestal. Nós estávamos falando sobre motivos pelos quais é difícil modelar a sucessão florestal em florestas tropicais. Tá? Então, as invasoras, as plantas invasoras numa floresta secundária, ou o excesso de plantas como trepadeiras, elas podem crescer muito rápido devido à abertura que se originou na floresta. Elas podem fazer um peso muito grande na copa das árvores que estão se recuperando, derrubar as árvores e formar clareiras. E isso forma um ciclo vicioso em que fica um estágio perpétuo aqui de clareira nessa floresta. Um exemplo, como eu havia comentado, é a Mata São José em Rio Claro, que é uma mata que foi retiradas as árvores principais, né, as árvores que fariam o extrato emergente, e ficou uma abertura muito grande. Essas lianas elas crescem, elas matam, sufocam as árvores, elas não deixam que as árvores libertem suas sementes, as sementes caem tudo aqui em cima, não germinam. É uma prisão de trepadeiras aqui na floresta, tá? E ainda mais elas crescem, formam um grande peso nas copas das árvores e acabam derrubando as árvores. Então existem florestas aqui na região sudeste que elas estão nessa situação há muitos anos. As pessoas fizeram um distúrbio e imaginavam que a floresta ia se recuperar e ela ficou sempre nesse estágio, com muitas lianas, muitos celtes, né? São ulmáceas aí, que formam aquele extrato cheio de espinhos aqui por baixo que não deixa acontecer nada. Ou uma outra planta que tem um lado bom também, que pode ser aproveitada na propriedade rural e pode ser muito utilizada, mas que ecologicamente tem sido um problema, que é o bambu. Tá? Aqui na região sul de Minas, próximo ao rio Sapucaí, existem bambuzais imensos e eles fazem o mesmo efeito praticamente das lianas. Eles fecham a parte inferior da floresta, não deixando as sementes germinar. Existem trabalhos aí, orientações do Marco Aurélio Piso, lá de Rio Claro, pessoas testando essa hipótese aí e corroborando a hipótese de que bambus são um problema para a regeneração e para o estágio sucessional da floresta que vem a seguir. Então aqui eu resumo a minha opinião pessoal, né, sobre o assunto. A cada 10 anos o Sol brilha mais, a cada 3 anos ocorre um El Niño, a cada 40 anos uma seca muito severa, a cada 5 anos um grande temporal, mais ou menos isso na floresta semi-descida, enfim. Existem distúrbios demais para que se chegue a uma floresta clímax, né? Que seria 500 anos aqui de tempo decorrido sem tantos distúrbios para ela chegar no clímax. Então a sucessão florestal, em minha modesta opinião, é um processo estocástico, caótico, né? Onde há muitos possíveis estados de floresta, né? Possíveis rotas. Cada lugar a floresta pode tomar um rumo completamente diferente, dependendo dos fatores aqui mencionados, que é mais ou menos uma ideia de 1935, vejam só, sobre como funcionaria a sucessão florestal Tansley. Então, aqui tem uma estrela enorme, porque isso é muito importante, talvez o melhor modelo de sucessão que ainda não havia sido falado é o de Tansley, que o clímax nas florestas ele pode ser múltiplo ou policlímax. Tá? É esse senhor aqui, o Tansley. Bom, mudando um pouco de assunto, onde é possível modelar sucessão? Existem trabalhos aí e apresentações, né, sobre como modelar tudo isso. Na verdade, você tem que construir modelos bastante complicados, né, absorvendo a maior quantidade possível de dados ecológicos da floresta, dos efeitos, dos distúrbios, né, como eu falei, a cada 3 anos ocorre um El Niño. O que se espera do El Niño para a região sudeste? Cada tantos anos ocorre um temporal forte. Quais são as consequências? Quais árvores podem cair num temporal forte? As que possuem densidade de madeira mais leve, talvez. Por exemplo, alguns enterolóbions, né, a família Mimosoideae, aí são fraquinhas para temporal. O pau paraíba, esquisolóbion, a mesma coisa.
quais plantas vão dominar a dinâmica depois que acontece isso. Então, precisa de dados muito robustos em ecologia para você fazer um modelo computadorizado de sucessão. Mas eles existem, certo? Então tem o tal de SORT aí, que é o primeiro modelo que eu vou falar um pouquinho. Hoje, o que é o SORT? Tá? Vamos ver agora o que é o SORT. Então ele é um modelo baseado em árvores, né, individuais, indivíduos, espacialmente explícitos, ou seja, cada árvore é uma célula, certo? Então se o teu computador tem 1200 células por 700, que é a resolução aqui da tela, pode escolher como um desses pontos como sendo uma árvore. 2 pontos, 2 árvores. E aí ele vai modelar o que acontece com cada célula na tua tela do computador, vai mostrar mapas bidimensionais e também com a dimensão temporal, ou seja, como a floresta iria se espalhando, ou alguma espécie dominando outra no tempo. Tá? Para 9 espécies de árvores. Tá? Isso aqui foi feito para a floresta temperada. Né? Só que é uma simplificação grosseira do que é a ecologia de uma floresta, a gente sabe disso. Tá? Por exemplo, aqui são as variáveis que eles colocam, né? A luz, essa faz sombra naquela, como seria o crescimento, como seria a mortalidade, como seria a reprodução, em função da distância da árvore-mãe. Tudo isso a gente sabe que é mais complicado um pouco do que esses modelos bem simples, exponenciais aqui, né? Mas no final das contas, você tem essas imagens bonitinhas, né? Simulando, 100 anos depois que se abre uma grande clareira na mata, tá? Como poderia ocorrer a substituição das espécies, né, na área vazia. Entraria primeiro aqui o birch, que é uma folhosa, e aqui as outras plantas como ficariam. Aqui, quando você faz um corte parcial e deixando algumas 10% de plântulas, como poderia se recuperar esse ecossistema 1000 anos depois, certo? Então, aqui tem um texto em inglês, para quem quiser aprofundar sobre como realmente funciona isso, eu só vou mostrar que eles existem, certo? E aí tem coisas muito bonitas, né, de modelagem, né? Por exemplo, cada cor aqui é uma espécie, tá? Como era a floresta antes do impacto, né? Depois, como ficaria essa floresta se ela fosse não intocada por 500 anos, se ela fosse tocada de alguma forma, se fossem feitas pequenas clareiras e se ocorresse alta mortalidade, né? E quem dominaria a floresta no futuro, tá? Então vocês podem ver que há, em alguns casos, aqui uma substituição de algumas plantas no final lá dos 500 anos, tá? Ali tem o link, né, para quem quiser estudar mais, estude aqui com esse excelente trabalho, né, ó. À medida que mais variáveis são adicionadas, o modelo tende ao caos. Que, em minha opinião, modesta opinião aqui, ó, MO, não é uma teoria orgânica que é modesta opinião. A real natureza da floresta talvez se revele, né? Então, aqui, ó, não distúrbio, né? Com 1000 anos depois, a floresta tendendo a um caos aqui. É uma simplificação, ignora, né? E quem simulou esse modelo não vai estar daqui de 500 anos para passar vergonha se fizer tudo errado, tá? Então a gente pode simular muito bonitinho aí para 1000 anos, depois não tá aqui mesmo, né? E tem outras coisas, né? Tipo, a gente só sabe qual é a frequência de um fenômeno quando ele ocorre, tá? Então eu sei mais ou menos que a cada 3 anos tem o El Niño. Agora, um fenômeno que tem a frequência a cada 500 anos, né? Como que a gente vai colocar no modelo? Se a gente nunca viu o fenômeno. É por causa dessas coisas que pode acontecer de você errar completamente a sua modelagem. Você faz um modelo para 500 anos e aparece um distúrbio que você jamais imaginou que tem a frequência de 70 anos. Ou uma praga como cigarras que tem um ciclo de 17 ou 14 anos ou 13 anos,
geralmente um número primo, que você não previu. Tá? Então esses modelos não consideram, às vezes, certos aspectos aqui que a gente falou lá na primeira palestra, no primeiro slide. Ó. Tá? Todas aquelas coisas que a gente falou, alguns modelos colocam uma meia dúzia e já são modelos difíceis de trabalhar. Então nós ainda estamos para ver o que acontecer e aparecer os modelos e as computações necessárias para simular uma floresta. Tá? Não é trivial simular uma floresta tropical. Por exemplo, algumas coisas que são esquecidas na modelagem, né? As interações entre as espécies. Tá? Todas elas aqui. Ó, né? O ritmo interno diário das plantas. Né? A gente não sabe, por exemplo, por que uma bracatinga morre com 17 e 18 anos. Né? Quanto dura uma araucária, na verdade? Ninguém sabe ao certo. Para apagar o ponto lá no mapa, depois substituir por uma outra planta no mapa. Né? Como são as teias, né, alimentares, as interações entre as espécies, principalmente quando o modelo avança, é uma grande interrogação. Outra questão é, um padrão observado, como Hubble previu na sua teoria neutra da diversidade, ele pode ter diferentes processos casuais. Isso fica bem claro quando a gente estuda evolução. Né? Por exemplo, existem animais que são muito antigos, mas que parecem animais recentes, pois eles passaram várias vezes por processos evolutivos, eles ganharam asas, perderam asas, depois ganharam asas de novo. Né? Então, se você pensar que ganhar e perder asa demora 500 anos, e ele perdeu e ganhou asas 3, 4 vezes, e pode ter 1 milhão de anos o animal e você dizer que tem 500, porque ele estava sem asa, depois ganhou asa. Então, tem certas coisas aí que nos enganam. Né? Em resumo, modelagens podem mostrar padrões cujos processos são desconhecidos. Certo? A melhor forma de você saber se uma modelagem é boa é você rodar ela para trás. Você roda o modelo para frente e tenta depois voltar para trás se ele conseguiria prever o estágio de onde você saiu. Se ele fizer isso é porque é um modelo bom. Tá? Uma opinião pessoal minha, né? Será que a gente não deveria dar um peso maior nos modelos para a ecologia de plântulas, que é onde as modificações são mais severas, né? É onde a mortalidade é maior, é onde os efeitos abióticos mais influem na sobrevivência, né? O maior gargalo populacional está nessa fase. Bom, crescimento das árvores. Né? O que uma árvore precisa para crescer? Se for uma asterácea, uma candeia, um pouco de rocha e alguma matéria orgânicazinha, ela se vira bem. A mesma coisa um pinus. Já tem outras árvores que são extremamente exigentes. Então a gente ainda não sabe a ecologia básica das espécies e muito menos da interação entre elas para colocar nesses modelos. Aqui tem um exemplo, né, do que seria necessário de conhecimento para nós sabermos. Né? Por exemplo, uma relação entre tamanho de semente e a altura da plântula. Né? Para alguns ecossistemas é bem conhecida essa relação. Quanto maior a semente, mais a plântula consegue se virar sozinha. Então isso entra no modelo. Agora, alguém já colocou sementes de diferentes tamanhos aqui no Brasil, em condições iguais, para ver se vai ter essa relação no Cerrado, por exemplo? Ninguém fez trabalhos assim. Então tem um bom TCC aí, viu? Um bom mestrado aí, viu? De bandeja. Aí outras coisas, ó, outras relações. Tamanho da semente, quanto maior, menor a mortalidade das plantas. Um outro conceito. Uma outra questão é, quando você chega numa floresta e quer entender o que vai acontecer no futuro, você tem que saber o que você está vendo na sua frente, tá? Que tipo de floresta você está encontrando. E ninguém, pelo que eu saiba, anota tudo o que aconteceu com as florestas. Por exemplo, essa floresta aqui era do meu tataravô, ele cortou algumas árvores em 1900 e
cacetada e depois aconteceu tal e tal coisa. A maioria das florestas elas estão ali sem nenhuma lápide falando das árvores que morreram, sem nenhum pinheirinho de Natal para as árvores que nasceram. Não tem registro nenhum. Você vai ter que olhar a mata e interpretar com alguns parâmetros que eu vou mostrar agora qual é a situação atual da floresta. E isso também não é uma ciência exata, né? Por isso que eu coloquei aqui o Sherlock Holmes, né? Essa figurinha aí mostrando que é um trabalho investigativo mesmo. Então agora vem a parte legal da apresentação, que a gente vai viajar um pouco aí em alguns sinais que as florestas podem nos dar sobre a sua idade. Tá? Então todos os créditos aí para quem fez essa apresentação, certo? Robert Bryan. E aí? O que nós temos aí? Isso aqui foi organizado naturalmente? Não, né? As pedras estão bonitinhas aí amontoadas porque tem alguém que as amontou, né? Então isso é indicativo de que há um tempo atrás, não se sabe exatamente quando, e aí você vai ter que talvez ir nos registros de imóveis, né? Se eles existirem, né? E o lugar não passou por uma guerra mundial como aqui, e ver quem era o dono, quem construiu a cerquinha. Aqui havia provavelmente gado, né? E aí ele colocou isso aqui para o gado não fugir, ou ovelhas, mais comumente na Europa. E agora existe uma floresta. Então, qual foi a época que o cidadão parou de criar ovelha? 1950. Ah, então essa árvore aqui pode ter 50 anos, 60 anos. E essas aqui também. E aí é uma coisa que a gente se engana muito, né? A gente tende a achar que árvores maiores são mais velhas que árvores menores, mas a gente vai mostrar uns slides aí que vai mudar o conceito de vocês. Uma árvore ela pode ser fininha e pode ser velha. É simples de entender, né? Por exemplo, essa aqui está bem perto do muro aqui, ó, tá? Enquanto que outras podem estar num sítio melhor. Uma árvore pode estar num lugar mais frio, no alto da colina, crescer menos, pegar menos sol e ter a mesma idade que aquela árvore lá. Então não é olhando uma ou outra árvore que você vai saber o que aconteceu. Você tem que fazer medições amplas. Cá estou eu, né, como dizem os portugueses, em Cambará do Sul, Rio Grande do Sul, fazendo o meu TCC em 15 mil hectares aí de pinos Teda e fazendo aí a escolha de árvores matrizes para melhoramento genético visando serraria, tá? E aí num belo dia lá, depois de andar uns 15 quilômetros, eu deparei com esse muro aqui, a mesma situação. Então há muito tempo aqui havia uma fazenda, né? Criação de gado. São lugares idílicos, né? Muito bonitos de se encontrar e que indicam talvez alguma coisa sobre o passado da floresta. Aqui, uma outra forma um pouco mais, como é que eu vou dizer? Estranha, talvez. A pessoa tinha um quadro lá na parede mostrando como é que era a área muito tempo atrás. Depois tinha um outro quadro, depois uma foto e agora como é a área atualmente. Então tudo isso ajuda, né? Geralmente quem pinta um quadro assina o nome e põe a data, né? Certinho? Então vocês vão descobrir coisas aí. Aí, ó, os investigadores de florestas, tá? Por exemplo, aqui devia ser a lareira do cidadão, né? E aí ele abandonou a casa no ano tal. Então essas árvores aqui têm quantos anos? Pergunta para a vovó ali que abandonou a casa e deixou a casa de lado. Pessoas idosas são excelentes fornecedores de informações sobre florestas. Já recorri muitas vezes a essas simpáticas pessoas para entender o que aconteceu em algumas áreas. E aí tem outros sinais que são visuais da mata, né? Você lembra bem como é um pinheiro, trabalhou a vida inteira com pinheiro, você olhando para um pinheiro, você pode dizer, ó, ele deve ter uns 10 anos, tá? E aí vai um pouco também é subjetivo, né? E aí eu faço essa pergunta sobre esse slide aí para vocês, tá? Então vocês podem ver aí que tem uma árvore que ela está
Tem a pessoa, o cachorrinho e a árvore, né? Essas árvores, elas são chamadas de árvores lobo, tá? Aqui, ó, tem o lobinho e a árvore. Árvores lobo, elas têm um indicativo muito importante. Qual que é o indicativo? De que a floresta ela era fechada aqui e aqui havia uma estrada. Como que a pessoa pode saber disso, né? Porque quando fica a competição liberada, os galhos daquele lado onde não tem árvores para competir, eles crescem para lá, ó. Então aqui você sabe que havia uma abertura, que essa árvore ela cresceu e desenvolveu esses ramos na época que havia estrada. Hoje a mata é fechada, ó, tá? Mas ficaram esses resquícios. Então pelo menos eu sei como era, com base nos galhos. Outro slide legal. Oh, tem até um com a camisa da nossa seleção aqui. Então as árvores lobo não possuem a forma normal quando estão dentro da mata. Emitiram galhos para todos os lados, pois cresceram em campo aberto. Logo havia um campo aberto, ou uma estrada, alguma coisa, nesses lugares aqui, muito bonitos, né? E aí? Sherlock Holmes, o que aconteceu aí? Tá, ó. Tem alguma coisa acontecendo, né? E aí você também pode saber quanto demora um líquen para crescer pelas sepulturas, né? Nas sepulturas a pessoa morreu, e aí 1752, aí você vê um líquen lá com mesma espécie de líquen em diferentes sepulturas, né? Você pode saber quanto cresce um líquen por ano em diâmetro, né? Já que ele nasce no centro aqui e vai se expandindo. E aí você pode ter uma ideia de líquens que estão aqui, claramente onde a parte foi cortada, saber pelo diâmetro do líquen, naquela situação, qual seria a idade das árvores. Depois eu vou falar de um outro método, que é o método mais acurado, né, que é o anel das árvores. Ou já devo até ter postado esse vídeo, procurem nos 100 vídeos anteriores aí, um vídeo chamado Dendrocronologia. Lá tem a forma mais precisa de saber isso aqui, o que aconteceu. É o próprio anel da árvore, né? Só que muitas vezes a árvore morre, apodrece e já não tem mais os anéis anuais dessas árvores indicando a sua idade. É só contar quantas primaveras tem, que é a parte mais clara dos anéis, e o inverno é a parte mais escura. Você vai saber quantos anéis tem, quantos anos a árvore tem, se o clima for bastante sazonal em algum sentido. Tá? Pode ser na chuva, pode ser no frio, etc. E aqui? O que é isso, hein? São os elefantes brancos, tá? Não é só estádios de futebol, essas coisas que se tornam elefantes brancos. Florestas também, tá? Então é uma floresta que foi um lugar que foi abandonado, cresceu árvore desordenadamente e a pessoa nunca tratou do lugar, tá? Tem lugares no mundo que se você faz isso, a floresta pode ter 200, 300 anos e fica esse monte de palitinho aqui fino e você acha, nossa, isso aqui é um capoeirão com 15 anos de idade. Não. Se você pegar o trado de Presler, que é uma espécie de trado aqui, um saca-rolhas, e tirar a amostra e contar os anéis, você vai ver que uma árvore aqui pode ter até 200 anos, mas é uma área que não foi manejada, né? A pessoa deveria ter retirado algumas árvores, vender, para dar o espaço para as outras continuar crescendo. O cara não fez, perdeu, essa floresta foi plantada talvez, ou deixou regenerar e não estava interessado em ganhar dinheiro e fazer nada. O cara queria preservar mesmo e preservou. Só que ele ficou esse palital aqui, né? Talvez daqui a uns anos morra algumas, comece a abrir espaço e as outras vão crescer. Mas isso aqui é um elefante branco. Vai ficar sempre assim, ou muito parecido com isso por muito tempo, se não for feito um tratamento chamado desrama, né, na silvicultura, ou desbaste, né, em manejo florestal, que é a retirada de árvores. Aí, o elefante branco verdadeiro. Típica floresta com menos de 20 anos, será? Né? Pode gerar um engano aí. Né? E ela pode realmente ter 20 anos. Tá? Ela pode ter 200 anos, porque ficou assim, ou pode realmente estar recém. Aí você vai ter que perguntar para a pessoa, faz 20 anos que você cortou lá? Faz. Ah, tá, então ela está com 20 anos, não perdi nada. Está na hora de tirar as árvores e ela vai crescer os próximos 200 anos
em diâmetro. Ou ela pode realmente ter sido esquecida e ficou assim. Tá? Se não forem eliminadas as árvores, pode se tornar um elefante branco, se é que já não se tornou. Tá? Isso aqui é bétula, é branquinha, por isso que eu coloquei também essa trocadilho aí. Então aqui é um pouco mais complicado do que eu estava falando, né? Vocês têm que lembrar agora do que eu acabei de dizer. Pode ter só 20 anos, tá? Só que a gente tem que fazer aqui a tradagem ou cortar uma árvore e contar os anéis para tirar essa dúvida. Aí um outro exemplo, ó. Uma floresta que estagnou nesse estágio aí. Olha aí, ó. Não é o Cerrado, tá? É uma floresta lá nos Estados Unidos. Ali está o coitado do dono, que está escondido até. Florestas que você deixa crescer sozinhas, às vezes podem levar a estágios de sucessão que são chamados de elefantes brancos. Um paliteiro, nenhuma árvore consegue ganhar da outra, fica todo mundo no 0-0. Né? É como aquele time da Itália, o Perugia, né? Que conseguiu ficar em segundo lugar no campeonato italiano invicto. Só empatava, né? 0-0 para todo lado. Mas tem mais sinais também, certo? Aí tem algumas dicas, ó. Árvores velhas, né? Araucárias, por exemplo. O que elas nos dizem? Floresta velha que não sofreu corte seletivo. Qual é o sinal? Tá? São esses monstros, né? Você vai ter que encontrar essas árvores. E retas, tá? Que é um caso mais retas, tá? Aqui pode ser o contrário, ó. Pode ser uma floresta que sofreu corte seletivo, pois foram deixadas essas árvores que são velhas, grandes, enormes, mas que não tinham validade na época para a serraria. Olha aí o que o cara fez, deixou, né? Aí tem um sinal também, né? Uma floresta velha que sofreu corte seletivo e foram deixadas algumas árvores. Aqui tem um xaxim, tá? Planta que demora bastante para crescer e é típica de ambientes estáveis. Mostra que uma floresta velha que não sofreu corte, talvez, tá? Tá bem preservada. Se você achar muito palmito, por exemplo, aqui na nossa região, de grande porte, tá? É uma floresta que não foi mexida de nenhuma forma, talvez. A certeza nunca vai existir. Então realmente ali aparece o cidadão, ó, com um palmito que não acaba mais, né? Como dizia o Costinha. Tá? E aí, aonde nós estamos? O pessoal do Rio de Janeiro já se ligou, né? Botafogo, como era, né? De volta na história, né? Dos quadros. Tá? E aqui os quadros, se o cara pintou direito e foi fiel à natureza, você pode ver, né? Uma pessoa aqui, ó, qual é o tamanho, qual é o tamanho de uma pessoa lá adiante, que tipo de mata era, né? São árvores grandes, né? Tá? Se a gente fizer uma projeção lá do tamanho de uma pessoa, é coisa de 30, 40 metros isso aqui. Então a gente pode até saber que tipo de dossel tinha, só reconstruindo essas informações. Né? Um outro indicativo interessante é quando você tem muitos muros assim, que nem eu falei anteriormente, é que você está trabalhando, você não precisa nem cavar muito. Né? As pessoas não foram lá no fim do mundo pegar as pedras, elas pegaram as pedras aí perto, então é um solo pedregoso que provavelmente existe aí embaixo. Tá? Aí sobre essas linhas retas, ó. E aqui só a título de curiosidade, não sei por que eu coloquei isso aqui, cara. Mas tudo bem, divirtam-se aí com essas coisas. Bom, um lugar que eu gosto muito, já tive a oportunidade legal de visitar, e que também você pode saber o que tem no lugar, é com imagens do Google Earth. Tá? Então você pode pegar uma imagem aqui, ó. Lá vai ter, se você clicar em fotos no Google Earth, ele mostra as fotos que as pessoas tiraram. Então tu vai chegar aqui e vai ver, nossa, lá tem uma pessoa, ó,
caramba, isso aqui é um jequitibá muito grande. Mas onde é que está esse jequitibá? Ah, estou olhando no Google Earth. Ó, lá está o ícone das fotos. Ó. Você pode ver que aqui tem uma florestinha, né? Preservadinha e tal, mas legal. E aqui tem umas árvores, ó, que crescem muito alto e fazem sombra lá, ó. São esses monstros aqui, ó, tá? Então, quando você olha uma imagem de satélite, você pode inferir até o que tem, né? Aqui claramente é uma plantação, deve ser um canavial. São Paulo, isso aqui, né? É Santa Rita do Passa Quatro. Também Porto Ferreira, uma cidade próxima. É onde estão os jequitibás gigantes de São Paulo. E aí você vai olhar e vai perceber, nossa, essas aqui são as árvores enormes. Então essa é uma mata que tem ainda os emergentes na floresta semidecídua no estado de São Paulo. Isso é muito, muito raro. Só tem aqui lá no Pontal do Paranapanema esse tipo de floresta tão bem preservada. Então se você olhar outras imagens e não encontrar esses gigantes aqui, é certo que essa floresta foi muito detonada. Tá? Aí está a maior delas, né? Deixa eu ver se eu coloquei um símbolo. Não coloquei. Esse é o grande jequitibá rosa que tem lá no parque, tá? É 6 metros aí, 4,50 de diâmetro e 40 metros de altura. Né? Só ficou aí porque não cabia em nenhum caminhão e também eles não tinham explosivo para detonar ela. Né? Olha o tamanho da pessoa. Eu acho que ele está aqui, ó. Tá? Ou é esse aqui. Tá? Mais provável que seja esse aqui, ó. Então na Amazônia, em alguns lugares você vai ver árvores imensas, sinal de floresta preservada. Se você ficar craque nisso, mas é claro que você tem que ter a corroboração no campo, né? Mas depois que você ficou craque, você pode usar a imagem de satélite e saber o que acontece sem ir lá, né? Pinos, tá? Também a gente pode ver algumas coisas com pinos, tá? No Brasil, o crescimento de um pinus com 6 anos é isso aqui. Já nos Estados Unidos ele é isso aqui. Então o frio, ele realmente é um indicador muito importante para ser colocado nos modelos, né, de crescimento, sucessão. Aí, ó, um pinheiral com 25 anos. Pinheiral com 30 anos no Brasil. Tá? 50 anos. 70 anos. E aqui um pinheiral nos Estados Unidos com 550 anos. Ó. Não tá grande coisa maior do que o nosso aqui com 50. Aqui sim, ó. Isso é floresta de pinos completamente preservada e madura, né? Olha só. Quantos metros aqui esse pinheiro de diâmetro? 6, 7, talvez, até 8. Claro, se você encontrar isso, não há dúvidas que é uma floresta climáxica, né? Acho que não tá, precisa nem falar, né? Mas lembrem, tá? Tirando esses casos aqui, ó, que é óbvio que a floresta é muito antiga, o diâmetro, a altura do peito, o DAP, não é um bom indicador de idade. Dendrocronologia, que é uma das apresentações minhas, sim. Tá? A maior e a menor árvore, não é área, tá? É área também porque pode ser a área da seção aqui, mas a maior e a menor árvore nessa foto diferem em apenas 9 anos. Quem acreditaria, né? E tem outros motivos, né, para uma árvore não crescer tanto. Pode ser genético. Ela pode ter sido uma árvore suprimida, ou seja, ficou muito tempo na sombra das outras. Ou seja, as outras tiveram um crescimento maior logo no começo, embora tenham sido plantadas junto. Geneticamente essa aqui era superior, cresceu mais, sombreou ela. E aí ela ganhou a luz, foi se virando, crescendo cada vez mais, e essa cada vez menos. Então nunca se enganem com isso, né? Agora eu vou entrar num tópico que é a minha opinião pessoal, viu? Como poderia ser a sucessão florestal no Brasil? Já que eu falei tanto que não existe, vou mostrar como talvez poderia ser. Vamos ver aí o que eu coloquei.
nessa parte da apresentação. Um exemplo aí, para o cerrado, o que poderia acontecer? Ou numa área de ecótono entre cerrado e semidescido. Sem fogo, né? Campo limpo seria depois convertido talvez num campo cerrado, se o solo também permitir. O cerrado senso estricto, o cerradão e por último a floresta semidescido. Tá? Composição de espécies. Tá? Agora para uma floresta semidecidual, o que poderia acontecer? Quem que seria esperado numa capoeira aqui, ó, C? Tá? Jacarandazinho, caroba, ó, muito frequente aqui, ó, muita densidade também. São essas aqui. Tá? Pioneira. Ó. E eles realmente fizeram um trabalho em florestas que eles conheciam a idade, e aqui tem dados interessantes já publicados no Brasil há um bom tempo, que poderiam ser um ponto de partida para realmente se fazer bons modelos. Tá? Então eles foram em florestas bem conhecidas, na capoeira, depois na floresta secundária e na floresta madura, fizeram levantamentos e colocaram aí que eles encontraram como pioneiras, né, secundária inicial, para ver se realmente coincidia. Né? O que é dito sobre essa planta e onde ela realmente aconteceu. Né? Então aqui, ó, ela é conhecida como ser pioneira, e ela realmente apareceu aqui. Ó, tá? Chá de bugre, ó, considerada secundária inicial, mas apareceu muito como aqui no começo. Ó, tá? Esse é o chá de bugre. Tá? Mas aqui tem uma coisa, ó, falando que Schefflera morototone é secundária tardia. Foram encontrados 6 em floresta madura. Mas essa planta me parece tão comum em outros lugares, em formações pioneiras, que eu fico na dúvida aqui. Tá? E aí a gente tem que pensar também aqui no seguinte, tudo bem, trabalho muito bom, mas o tamanho das amostras, né? Ó. Se a gente continuasse coletando dados, isso aqui se manteria ou poderia mudar o padrão? Aqui, ó, parece bom para concluir, né? Tem 40, tem 20, tem 8. Agora aqui, ó, de 6 para 1 e para nada, talvez fazendo mais parcelas podem mudar a realidade. Então, ainda é necessário, talvez, revisões bibliográficas, juntar esse tipo de trabalho para uma região, fazer meta-análise, né, combinar resultados de muitos trabalhos para propor modelos que funcionem bem estatisticamente para uma região. Tá? Continuando a lista dele, ó, uma canela, né? As canelas e as soróceas, né? Morácea, aparecendo mais adiante aí, ó, já no final da associação aqui na floresta madura. Né? O que mais? Picrasma, tá? Cimarobácea, secundária tardia, apareceu realmente lá. Camboatá, Cupania vernalis, típica de floresta secundária. Isso aqui eu já vi muito na floresta, florestas que eu conhecia bem e concordo, tá? Agora o resto a gente tem que repensar um pouco, viu? E aí, lá no final das contas, ó, tem um resumo de quantos indivíduos, né? Não são espécies aqui, são indivíduos. Por exemplo, só de Lué, que é Soita Cavala, foi encontrado aí, 118, 16, aí somando aí vai dar. E aqui um padrão mais geral, talvez mais interessante, ó. Florestas capoeira, né? Capoeirões, tem muitas plantas, ó. Muitas plantas. E o número de plantas vai diminuindo à medida que se avança na sucessão. Claro, só os mais fortes sobrevivem, né? Esse é um padrão bastante confiável. O trabalho de 2005, ó.
que seria esperado encontrar no banco de sementes numa floresta semidecidual? Tá? BT é uma guaçatunga, uma banana tomentosa. Aí nós vamos dar uma olhada nisso aí. Então nós temos aqui o seguinte tipo de situação. A pessoa foi lá na mata, colocou coletores de serapilheira, tá? E aí distribuiu as coletas em épocas do ano, né? Então, SG é o que? Sapium glandulato. Essa planta eu sempre considerei muito pioneirona, tá? Vai aparecer na primavera, tá? CA, cadê CA? Caseária silvestris, tá? Quem que está aparecendo em qual época do ano para colonizar a floresta? Então isso aqui que eu quero mostrar aqui é que tipo de dado a gente tem que colocar nos modelos para tentar fazer um modelo de sucessão nas nossas florestas, né? Tipo, quem que vai entrar, em que quantidade vai entrar e quando vai entrar ao longo do ano, se a gente for fazer um modelo para floresta semidecidual de sucessão secundária, né? Ah, vai entrar muita espécie, ó. Na primavera vai entrar bastante PA. O que é PA? Patagonula. Urera bacifera. Então, qual poderia ser a situação, né, baseado no banco de sementes encontrado numa área, caso a floresta fosse cortada, como ela regeneraria, né? Então, esse trabalho de banco de sementes é interessante. O que tem lá no banco de sementes ou na queda da serapilheira? Que se eu cortasse a floresta secundária aqui, tirasse todas as árvores grandes, como poderia regenerar? Se eu cortasse a floresta na primavera, eu poderia ter um modelo de sucessão em que priorizasse a presença de patagonula, caseária e essas aqui. Tá? Se eu corto a floresta no verão, o que eu vou ter nascendo bastante? BT. Aliás, BF, né? Bauhinia forficata. Se eu cortar a floresta no outono, eu vou favorecer o urtigão aqui, Urera bacifera. Se eu cortar a floresta no inverno, olha como é complicado esse tipo de coisa, né? AE. Quem que é AE? Alcórnia? Não, Alophilus edulis. Alophilus edulis, o tchal tchal. Certo? Então, esse tipo de informação aqui é muito importante para modelar no Brasil. E aí a gente vai pegar esses trabalhos, juntar tudo para uma região e fazer um modelo. Eu acho que a gente até tem trabalhos bastante interessantes como esses aqui, mas ainda falta alguém juntar essa informação, fazer uma grande revisão, uma meta-análise e propor modelos para o Brasil. Então eu estou fornecendo aí ideias e soluções para as pessoas que quiserem trabalhar com isso. Aí, ó, as plantas para vocês conhecerem. Quem que é Urera bacifera? É o urtigão. Quem que é um sapium? Planta lactescente. Tá? Na base do pecíolo tem duas glândulas bem características. Só que aqui, ó, eu conheci já essas regiões, trabalhei em alguns lugares, senti falta aqui de asteráceas nessas florestas secundárias. Tá? Então é aquela questão. A gente nunca vai saber exatamente tudo o que acontece no Brasil. Esqueçam. A gente nunca vai ter modelos de sucessão completos para o Brasil. Eu acho impossível. Aí as outras plantas, ó, os Antoxylon, chamam de mamica de cadela. Esse aqui tem o cheiro saponáceo, né? Que já seriam plantas mais comuns na série secundária até. Informações importantes podem ser obtidas no site do professor Ari Teixeira de Oliveira Filho, que podem ajudar muito também para quem quiser fazer os modelos. Os trabalhos dele têm demonstrado o seguinte, que a cada 50, 100 km, essas espécies que seriam típicas para uma situação, elas podem mudar completamente.
Tá? Então é necessário um banco de dados de sucessão, assim como existe o banco de dados do ARI para a diversidade das espécies. Né? E aí a gente poderia pensar, né, quais seriam os primeiros passos aí. Faltou também lá um pouco disso aqui, né, a Melastomatácea. Como poderia ser uma sucessão em floresta atlântica? Predomínio de Melastomatácea, logo depois o distúrbio, e depois o crescimento de outras espécies. Tá? Aqui eu deixo para vocês, ó, todas as publicações do Ari Teixeira estão nesses. E tem coisa lá, viu? Tá nesse link aqui. Coloquei bem grande de propósito, para quem quiser pensar em modelos de sucessão, onde encontrar muitos dados. Aí, ó. Aí tá ele, os livros, né? E olha quanta coisa o cara escreveu aí que pode ajudar muito a propor modelos de sucessão para floresta semidecidual. Tem coisa aí, viu? Essa floresta no campus da Universidade Federal de Lavras é considerada a floresta mais estudada do Brasil. Então seria um bom ponto de começo aí, já que tem muito trabalho lá, para propor um modelo para floresta semidecidual de sucessão. Seria essa floresta aqui ideal para isso, tá? Estou dando dicas aí, já que eu falei que eu acho que não existe, que é difícil de fazer. Como começar a fazer um modelo de sucessão para o Brasil em floresta semidecidual? Teria que juntar essas últimas informações que eu estou mostrando aqui para vocês em modelagem matemática. Aí você vai ter que juntar um grupo de pesquisa eclético, né? Vai ter que ter um cara da programação, né? Um pessoal da informática, vai ter que ter alguém que trabalhou, conhece bem a área, vai ter que ter gente de todas as áreas da ecologia conversando junto, vai ter que ter um bom estatístico, matemático para montar os modelos, que entenda de transformações no tempo, que entenda de coordenadas, vai ter que ter um pessoal de SIG, né, Sistema de Informações Geográficas, e você vai ter que juntar tudo isso e ver se algumas coisas que foram medidas realmente nessa floresta, eles têm inventários mudando. Você faz o modelo para o ano 1 ou para o ano 10, onde eles fizeram medições, depois eles têm medições a cada 5, 10 anos, sei lá. Você faz o modelo inicial, coloca algumas características e manda rodar o modelo. E depois corrobora o modelo com os dados mesmo obtidos, tá? Para ver se realmente o modelo é bom. Aí tem mais propaganda aí do pessoal de lá, eu acho muito legal o trabalho deles, admiro. Nada mais justo do que mencionar aqui, tá? Numa floresta de araucária, vejam como seria o passado dessas florestas, né? Muitas pessoas andam aí em São José dos Campos, Campos do Jordão, Rio Grande do Sul, Paraná, vêm as araucárias e uma araucária. Essas plantas estão aí, pessoal, desde essa época aqui, ó. Olha a realidade. São sobreviventes do reino vegetal. Admiro muito também as araucárias. Pensem, né? Se eu for colocar lá a mortalidade da araucária no meu modelo matemático. Opa, a cadeira aqui deu uma arrastada. Desculpa aí, pessoal. Foi a cadeira, viu? O que acontece, né? Vou colocar que ela é uma espécie frágil? Vou colocar o quê? Pô, a planta está aí desde a época dos dinossauros, está ainda hoje. Resistente pra caramba, né? Então a gente tem que ter também, para fazer um bom modelo, essa noção. Talvez colocar algum item lá no modelo falando quais as plantas que vão conseguir, né, se manter apesar de situações muito adversas. São esses fósseis vivos aí. Tá? E às vezes as pessoas fazem o modelo pensando em poucas coisas mesmo, né? Não pensam muito que talvez um parâmetro importante seja a resistência da planta ao longo do passado evolutivo, né? Aí, ó, o lugar onde essas plantas sobrevivem, né? Imagine. Então aí, ó, tá? Lá no Aparados da Serra. Então, um modelo para a araucária funcionaria da seguinte forma: a araucária ela tende a colonizar campos limpos mesmo, né? Os animais enterram as sementes, elas nascem, seriam plantas pioneiras. Tá? Sobre essa floresta,
que se imagina de araucárias é que teria se desenvolvido a floresta semidecidual. Tá? Só que a araucária foi tão destruída que hoje em dia a gente encontra semidecido e pensa, cadê a araucária, né? Então aqui o passado evolutivo ele é importante para nós entendermos, também para nós visualizarmos aqui, né, na imagem do satélite, a araucária geralmente aparece sempre num tom mais escuro e é uma planta mais alta também. E aqui uma cena típica, né? Campo, as araucárias são enterradas, as sementes por alguns animais, os animais esquecem, elas germinam, crescem, e abaixo delas é que vem todo o resto da floresta. Aí, ó. Muito bonitinho. Muito bonitinho. Será que esse é o slide do raio? É. Aí a araucária morre, ó. Cai um raio, ó. Pum. Podem ver a mesma cena, ó. Pum, caiu o raio. Aí vem a floresta semidecida tomando o lugar da araucária. Né? Ela cumpre seu papel, depois vai colonizando áreas novas. Pode regenerar aqui embaixo, mas ela prefere campos mais limpos e abertos. E solos profundos, né? Então pense nisso, né, no modelo que você vai fazer com a araucária. Qual que é a dinâmica daquela região? Quem que é a planta que vem? Quem que é a mais importante? O que ela gosta? Né? Tudo isso tem que ser, na verdade, bem melhor medido e colocado no modelo. E aí vocês podem ler sobre a araucária. Ó. Outras situações aí, ó. O que é isso? Como que eu reconheço a floresta aqui? O que aconteceu? Só vou ver o tempo aqui, estou um pouco preocupado, viu? Nossa, quase uma hora. Bom, vamos um pouquinho mais. Até uma hora a gente vai, depois eu libero vocês. Troncos velhos, podres, é um indício de que a floresta é velha, certo? Quando acompanhado de árvores grandes. Tá? Então aqui pode ser um bom indicativo essa combinação de informações. Ó. Tem tronco velho. Tá? Outra coisa que tem sido utilizada para entender florestas é a soma das áreas dos troncos, né? Seções aqui transversais dos troncos, ao diâmetro à altura do peito. Tá? Então você calcula a área desse tronco, calcula a área daquele, soma tudo por hectare, e quando dá 40 metros quadrados, você mede tudo em metros, faz aí π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, ou π vezes o raio ao quadrado, tudo em metros, para obter a área de cada indivíduo. Vê quantos indivíduos tem por hectare, soma todas as áreas calculadas com a primeira fórmula que eu acabei de mencionar, e tem certas leis matemáticas que dizem, uma área de 40 metros quadrados por hectare seria um indicativo de uma floresta estágio secundário, uma série secundária. Um capoeirão seria 20 metros quadrados, uma floresta bem preservada, tendendo ao clima, que seria de 60 a 80 metros quadrados por hectare. Então são poucas árvores de grandes dimensões na floresta mais climáxica, e no capoeirão muitas árvores de pequenas dimensões. Mas lembrem das exceções. Né? Então, eu vou acabar a aula aqui, porque o próximo assunto são os métodos avançados. Amanhã eu vou estar com a cabeça mais fria e vou entrar gravando isso aqui para vocês, tá? Hoje eu vou parar por aqui, eu já gravei 2 vídeos hoje. A gente vai falar métodos matemáticos para se saber a idade da floresta, tá? Aqui tem o que eu acabei de explicar, então aqui a gente pode entrar um pouquinho, viu? Seria a determinação matemática de qual é o estágio sucessional da floresta, tá? Então você mede o diâmetro da árvore, né, em metros. Qual é o diâmetro da árvore? Você vai com uma suta lá, né, que é tipo um paquímetro gigante, põe na árvore à altura do seu peito, ou a 1,30 m. Deu 0,20 metros, né? Ou deu 1 metro, é uma árvore enorme. Nossa, deu 1 metro de diâmetro a minha árvore, meu Deus! 1 ao quadrado é 1, vezes 3,14, que é π, é 3,14. Dividido por 4, vai dar menos do que 3,14, né? Então, uma árvore grande com 1 metro, ela entra com 3 naquele G ao quadrado, né? Aqui, ó. Pensem bem, ó, uma árvore grande, ela pode ter 3 metros quadrados de seção, tá?
Se você tiver 10 árvores com 1 metro de diâmetro, você chega a 30, não é verdade? Faz um cafezinho aí, pense no que eu falei, vocês vão ver que vai fechar, viu? 13 árvores com 1 metro de diâmetro em 1 hectare dá uma floresta secundária. Tá? 26 árvores dá 80 metros quadrados, seria uma floresta em estágio avançado, pelo critério matemático. Tá? Então G, que é a área basal da floresta, ela é uma somatória da primeira até a enésima árvore de sua área basal individual. Tem aí tudo bem? Outra forma é você criar com o dado individual de diâmetro da árvore mesmo, ou da altura, distribuições de frequência e comparar florestas de idade conhecida quanto a essa distribuição de vários diâmetros aí e classes de diâmetro e número de árvores que se enquadram em classes. Tá? É isso aqui, traduzindo numa imagem que fala mais que 1 milhão de palavras, que é esses perfis de floresta com idades conhecidas. Ó. BHD, né, Breast Height Diameter. Aqui, a floresta, aqui está em alemão. Tudo bem. Aqui é o número de indivíduos, né, e aqui é o diâmetro, né. Então, uma floresta, quando está começando, como é que ela é? Árvores com diâmetro pequeno em grandes quantidades. E aqui deve ser as espécies, né. É a famosa J invertido, né, que chamam na ecologia. Muitas árvores pequenas, poucas árvores com grandes dimensões. Vai ter 2 árvores gigantes lá, ó, numa floresta começando. Na floresta avançando, no estágio sucessional, você vai ter poucas árvores regenerando, uma grande quantidade de árvores de tamanho médio, e um crescimento das árvores no tamanho maior. Aí esse teste aqui, o que é chamado também por causa do Smirnov de teste da vodka, você faz as diferenças entre as frequências relativas aqui mais gritantes, você compararia essas formas das distribuições e diferenciaria florestas entre estágios matematicamente com esse teste aqui. Um dia eu posso mostrar um exemplo no Estatística como é que faz. Tá? Bom, em resumo, que é o que eu vou dar na próxima aula, existe uma ciência inteira, né, que é a fitossociologia, as distribuições de frequência, a biometria, tudo isso está interligado, o inventário florestal, para mostrar a modelagem matemática, a descrição matemática do estágio sucessional. Existem métodos bastante avançados, o que falta é a gente fazer essas medições em longo prazo no Brasil, em larga escala espacial-temporal, espaço-temporal, e propor os modelos finalmente. Tá? Ó, aí a gente vai ver essas coisas aí, tá? Na próxima aula. Fiquem com um glimpse aí, né? O a seguir do que a gente poderá ver na próxima aula. Até segunda, então, né? Começo da frase só alguns conhecem.